A nossa palestrante, então, é Charliane Costa Machado Ferreira. O palestrante nos falará por 15 a 19 minutos sobre, na China, os impactos do Covid-19 no momento. Bom dia a todos, meu nome é Charliane e é com imenso prazer que eu estou aqui para falar sobre os impactos do Covid, né, na China. Tem 4 anos que eu resido na China, me mudei para lá em 2019, no comecinho do ano. Eu trabalho com importação desde então. Em princípio, é um trabalho voltado só de consultoria e depois, hoje, como gestora de uma empresa, da operação de uma empresa lá. Na época, eu não passei pelo período de lockdown logo que aconteceu o Covid, né, que foi anunciado no início de 2020, no mês de janeiro. Vai ser mais preciso, aconteceu na semana do dia 20, né, e a notícia veio dia 23 de janeiro de 2020. Eu peguei um período de transição, porque eu consegui sair de lá antes realmente deles fecharem o país. Eu cheguei a vir para o Brasil e retornar a tempo ainda deles não terem fechado a fronteira. Então, a gente teve um período ali, até abril mais ou menos, onde a gente sentia que ainda tinha um pouco de impacto de lockdown, comércio fechado, as empresas também ainda não estavam operando no modo normal, nem em business e também nem com seus funcionários, né? Porque muita gente ainda ficou em lockdown naquela época. Porém, no mês de julho de 2020, as coisas começaram aos poucos a voltar ao normal. O que eu quero dizer com normal? Normal é você ir para o escritório e você conseguir se comunicar com seus clientes e fechar pedidos. Entretanto, a gente ainda tinha um pouco de resquício de problemas nessa comunicação e também como que a coisa iria se desenrolar a partir de então. 2020 acabou sendo um ano não positivo para ninguém, porque na época em que a China estava em lockdown, o resto do mundo ainda não estava passando por esse problema, né? Esse problema veio depois, e isso acabou impactando de um modo geral o país, justamente porque quando a China começou a se recuperar desse lockdown de 2020, o resto do mundo começou a ter problemas, né? E que tipo de problema? Problema para você poder fazer os embarques, problema para você poder fechar pedidos, muitos pedidos já estavam em andamento e tiveram que ser cancelados por conta disso ou prorrogados, mas na verdade a maior parte do problema foi com cancelamento, né? Também o que aconteceu é que, com o fato do país ter sido fechado, todas as negociações que aconteciam pessoalmente também tiveram que ser canceladas. As pessoas não podiam visitar, não podiam dar continuidade, né, às suas escolhas de produto, tudo teve que ser readequado, né? Então, foi uma experiência que o mundo inteiro passou. Grandes feiras que ocorriam lá, como a Canton Fair, tiveram que encerrar durante um período indeterminado, né, o seu trabalho físico, ou seja, a visita, né, física, e ter que gerar conteúdo para o online, o que demandou bastante tempo. E não só isso, além de demandar bastante tempo, quando as pessoas ficaram sabendo que ia ter essa visita virtual, elas também não estavam acostumadas, então muito disso impactou também nos negócios, porque essas feiras sempre foram fundamentais para não só para fechamento de negócio, mas também para você entender o que o mercado tinha a oferecer, para você ter um contato mais próximo com o fornecedor, para você dar andamento em coisas que já estavam em curso. Então, isso foi uma outra coisa que prejudicou muito na época, não só em 2020, né, mas como a China ficou fechada até agora, até o final de 2022, isso impactou totalmente em todo o processo de negociação e também de andamento mesmo de processos, né? Nesse ano de 2020, começaram também a fazer uma campanha
de vacinação. Essa campanha não foi uma campanha tão severa, tá? Então, como vocês devem saber, a China é um país de bilhões de pessoas e o governo entendeu que eles deveriam focar principalmente nos jovens, né? E quem estava na parte nas cidades mesmo, porque a maior parte também dos idosos, eles ainda têm todo um histórico de campo e tudo. E é um país imenso, então para você conseguir mapear isso tudo e alcançar todo mundo é meio complicado. Então a campanha de vacinação ela não foi tão forte, ao meu ver, quanto ela deveria ter sido. E em termos de estratégia, o que eles entenderam que seria melhor para o país era realmente fechar o país para que não recebessem cepas novas desse vírus. E isso funcionou durante muito tempo, né? Porque era um controle que eles conseguiam ter sobre a população. Entretanto, isso gerou outros impactos, né? O que são esses impactos em termos de negócios? As empresas não conseguiam trazer funcionários, funcionários não conseguiam sair também para ir para os seus países de origem, até poderiam sair, entretanto, a volta era muito complicada, eles cancelaram vistos de negócios, cancelaram vistos de trabalho, um monte de visto foi cancelado para quem saiu, então essas pessoas não conseguiram retornar. E para quem ficou dentro também muito complicado entender que tinha toda uma dificuldade para sair de lá, né? Que foi a experiência que eu passei, porque na verdade eu fiquei 3 anos sem conseguir vir para cá, por conta de todo esse problema, né? Que era um risco sair da China para poder retornar, em função de todas as restrições e todos os protocolos que tinha que ter para poder voltar para o país. Além disso, várias empresas aéreas tiveram também os seus voos, suas rotas canceladas, né? Então, quando eu falo de impacto, foi impacto em várias frentes, né? Ou seja, para essa indústria, não só a indústria que eu trabalho, para a vida pessoal das pessoas, não só profissional. Então, foi imenso isso, né? Então, muita gente desistiu e foi embora. Muitas empresas, no ano passado, resolveram criar outras operações em países ali na Ásia que pudessem dar suporte para os negócios, né, dessas empresas, uma vez que estava complicado, inclusive dentro da própria China, a gente conseguir viajar para visitar fornecedor, mesmo para quem é chinês, viajar para visitar seus familiares, enfim, ter uma vida normal, né? E isso durou bastante tempo. Uma outra coisa que começou a acontecer também é que a Europa começou a se manifestar, né, a União Europeia, a respeito de tudo isso e informar o governo de que não haveriam mais investimentos, caso eles também não modificassem a política deles de tolerância zero ao Covid, né? E o próprio Estados Unidos também se pronunciou, apesar né, as relações durante um tempo terem ficado um pouco estremecidas, eles também se pronunciaram a respeito disso, e nesse ano de 2022 a gente teve a experiência de algumas modificações relacionadas a essa questão da restrição de tolerância zero, né? Então, o que foi feito? A gente, em princípio, começou, quando o país começou a aprovar, por exemplo, novos vistos, e vistos que estavam vinculados, inclusive, a cargos elevados de trabalho, ou coisas nesse sentido, as pessoas tinham que fazer 21 dias de quarentena quando chegavam na China e tinham que seguir todos os protocolos relacionados a essa questão da tolerância zero, que era fazer teste todos os dias. Existe, inclusive, um QR Code que é justamente para o governo te monitorar seu estado de saúde, né? Como que você está, onde você entrou, com quem você teve contato, para poder entender o teu grau vamos dizer assim, de influência dentro da comunidade, no sentido assim, essa daí talvez esteja com o vírus, então ela representa uma ameaça para a comunidade, né? Então, essas pessoas que aparentavam ser uma ameaça para a comunidade, porque tiveram contato com alguém que veio a desenvolver a doença, elas também eram isoladas, levadas para um hospital, ou levadas para algum centro,
para poderem ser tratadas até que elas pudessem retornar ao convívio social. Então, assim, muita coisa aconteceu nesse sentido, né? E a gente continuou vivendo isso até o final do ano passado, onde chegou num nível extremo de intolerância por parte, inclusive, da população, e, inclusive, teve um caso que aconteceu um lockdown numa cidade e houve um incêndio em um prédio e os bombeiros não conseguiram acessar a tempo de salvar algumas pessoas e isso causou mortes, né? Então veja lá o impacto disso, inclusive por uma população que já está muito fragilizada, né? Porque perdeu o emprego, enfim, não estava mais tendo um convívio social normal e emocionalmente o que que isso causou para a população, né? Então apesar de tudo, normalmente o chinês ele não se manifestar em relação a essas coisas, porque a ordem que vem do governo é o que é cumprido, houve uma manifestação, né, que teve um impacto direto, inclusive, eu diria, nessa resolução agora de ter acabado com os lockdowns e também ter reaberto o país para o mundo. Fora as outras questões políticas, óbvio, né, que também a gente não tem muito acesso à informação. Normalmente lá na China eles não falam tudo, eles só falam aquilo que eles querem que a população saiba e o resto do mundo também, né? Então, finalmente a gente conseguiu chegar ao fim de tudo isso, mas isso gerou bastante problema, eu diria, em termos de negócios, né, das tratativas, como eu falei para vocês, e o país também vai ter que tomar seu tempo para poder se recuperar economicamente, porque em 2020 eles ainda tinham bastante recurso para se manter durante o tempo que se manteram fechados, mas ano passado foi um ano que a gente começou a sentir lá também essas complicações no nível econômico, no nível político, eu diria, apesar da política deles ser muito diferente, né, da gente e do resto do mundo, mas houveram muitas implicações e que a gente sente que talvez também tenha acelerado essa resolução de abrir o país. Então, eu acredito que esse ano de 2023 vai ser um ano para focar realmente nesse sentido de se recuperar, né? Se recuperar financeiramente, porque esse último ano foi realmente impactado nesse sentido, e também retomar o contato com o resto do mundo e colocar as coisas no ritmo normal. Então, eu diria que os impactos foram grandes, não só para a China, como para o resto do mundo, né? Afinal de contas, muita gente compra da China e teve seus negócios afetados. E eu acredito que a gente agora vai ter a oportunidade de colocar as coisas no rumo normal, de como era anteriormente. Charlene, muito obrigado aí pela oportunidade de ouvir. E eu gostaria, se você me permitir, de perguntar para você, na medida em que houve uma redução dos negócios em termos de produção na China, como isso impactou nas importações feitas, no caso, no Brasil? Olha, isso impactou diretamente, né? Tanto que algumas empresas que resolveram abrir operação em outros lugares fizeram esse movimento por conta disso, né? Então, tivemos várias situações. Uma que o frete aumentou de uma maneira absurda, containers ficaram presos em vários lugares, né? Então tinha todo um problema de revisão de calendário, porque a gente teve duas situações. Uma é o que já foi comprado e o outro é o que eu quero comprar, né? Como que eu vou fazer dentro desse cenário para comprar e receber o meu produto dentro do período que eu preciso receber? Então, obviamente, a gente teve que revisitar o calendário,
entender se aquilo era factível, conversar com o fornecedor e saber dele se ele ia conseguir entregar aqueles produtos a tempo, né? De colocar, no caso, eu trabalho com varejo de moda, colocar aquele produto em loja a tempo, né? E para quem, por exemplo, trabalha com atacado ou nacionaliza o produto aqui, vamos falar de Brasil, um outro problema também, né? Até pela questão de volume e tudo. Então, assim, houveram vários problemas. Um é, a minha fábrica fica situada na cidade X e aí a gente entrou em lockdown. Eu não tenho como atender a tua demanda porque os meus operários estão em lockdown, porque também muitas vezes dentro de uma cidade não era a cidade toda, eram apenas distritos que entravam em lockdown. Se os meus funcionários residem nesse distrito, então esquece que eu não tenho operação, né? Então, isso impactou diretamente, sim, em vários negócios, e a gente teve que trabalhar, por exemplo, com essa questão dos calendários de cancelamentos, de prorrogações, buscar outros mercados que pudessem atender, né, a demanda, tanto que também teve um movimento muito grande nesse período que a China ficou fechada, de as pessoas tirarem um pouco do poder da China também, né, e explorar outros mercados, e com isso teve um crescimento enorme, por exemplo, das operações em Bangladesh, das operações na Índia, das operações no Vietnã, para quem já tinha um volume de compra nesses lugares, que também depende muito do tipo de produto que você compra, da tua empresa, dos volumes, dos preços, né? Então, houve essa divisão nova no mercado e também entender, isso fazendo essas divisões, entendendo os talentos de cada lugar, né? Porque não é que as coisas vão mudar do dia para a noite. A China tem uma força muito grande no mercado, então tem coisas que a gente realmente não consegue desenvolver com aquela qualidade, naquele volume e aquele preço, nesses outros mercados que conseguiram ganhar espaço mediante essa situação, sabe? Não sei se eu respondi sua pergunta. Muito obrigado. E, por fim, durante o período em que estava fechada a China e em que estava fechada a China, você saiu da China? Não, eu fiquei lá. Tanto que, só para a gente revisitar o início da conversa, quando descobriram o Covid lá, que foi na semana do dia 20 de janeiro de 2020, um período do ano novo, era o período já do ano novo chinês, e eu estava de férias. E eu já viajei com o barulho dessa informação de que tinha um vírus acontecendo. Só que ninguém sabia direito o que era esse vírus. Então, eu ainda consegui viajar, eu fui para um outro lugar passar férias, e nesse lugar veio a notícia de que a coisa era muito séria e eles estavam tomando já suas providências internamente, mas o país ainda não estava fechado. Nessa época, eu consegui vir para o Brasil. Eu fiquei aqui gerenciando a operação da empresa que eu trabalhava durante um mês e eu retornei e o país ainda estava aberto. Eles fecharam a China em março de 2020. E a partir de então eu estava lá e fiquei lá até agora, né? Até esse fechamento, quer dizer, até eles decidirem que eles iam abrir aqui, né? Entendi. Então, foi um período prolongado, mas eu passei todo esse período lá. Charlene, é uma grande alegria tê-la aqui nesse momento fantástico, né, onde nós podemos ouvir um pouco a sua fala, né, para permitir que a gente pudesse aprender um pouco a respeito de como as coisas se sucedem nessa terra que é pouco visitada, especialmente pelos brasileiros, né? Nesse momento, nós vimos agradecer a sua fala, a oportunidade de termos você aqui, e nós, então, deixamos com você este certificado em que o nosso clube, o Rotary Clube Brasília 5 de dezembro,
que se reúne às quintas-feiras nas instalações da UPS Faculdades Integradas, ou no formato virtual, por meio da internet, como nós estamos fazendo hoje, prima por convidar pessoas ilustres, você é uma delas, e que tragam momentos de interesse e certifica, então, portanto, o nosso clube, a Charlene Costa Machado Ferreira, que desenvolveu com maestria e competência o tema China, os impactos do Covid-19 no momento. Datado de hoje, assinado por mim, e pedimos agora a sua palavra final para o encerramento do seu contato conosco. Bom, meu muito obrigado, foi muito bom poder dividir um pouco dessa experiência com vocês. Obrigada ao Rotary Club, obrigada, Chico, tá, por essa oportunidade. E eu espero que de alguma maneira eu tenha conseguido passar um pouco da minha experiência. Fica aqui também uma porta aberta, tá, para um contato, caso vocês queiram saber outras coisas. Eu sei que sempre gera um pouco mais de curiosidade, né? Como o Chico falou, quando a gente não tem muito conhecimento a respeito de um outro lugar, uma outra cultura e como as coisas funcionam, é sempre muito bom a gente poder trocar com alguém que está vivendo na pele, né? No dia a dia, as experiências naquele lugar, né? Então, novamente, muito obrigada e foi um prazer poder falar um pouco para vocês. Palestrante é publicitária, nossa palestrante hoje, ela é publicitária, especialista em marketing, em merchandising e indústria da moda pela ICEM Mode de Paris. Gestão de negócios internacionais, comércio exterior e gestão de varejo pela Fundação Getúlio Vargas de Brasília. Ela possui 20 anos de experiência na indústria da moda. Atuou como gestora de estilo para grandes players do varejo de moda, além de ter empreendido com marca própria, Slow Fashion, que fez parte do projeto Amália CC, um hub de inovação voltado para desenvolver formas mais justas e inovadoras de conectar marcas e pessoas. Atualmente reside e trabalha em Xangai, na China, onde atua com o Head Manager do escritório da Global Sourcing da Pernambucanas.